Súmulas do TST, súmula 192, ação rescisória, competência. 1. Se não houver o conhecimento de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar a ação que vise a rescindir a decisão de mérito é do Tribunal Regional do Trabalho, ressalvado o disposto no item 2. 2. Acórdão rescindendo do Tribunal Superior do Trabalho, que não conhece de recurso de embargos ou de revista, analisando a arguição de violação de dispositivo de lei material, ou decidindo em consonância com súmula de direito material ou com iterativa, notória e atual jurisprudência de direito material da seção de dissídios individuais, súmula 333, examina o mérito da causa, cabendo a ação rescisória da competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, se não verifica o mérito da causa, que é a hipótese do inciso 1, a competência para ação rescisória do Tribunal Regional do Trabalho. Se analisa o mérito da causa, que é o caso do inciso 2, a competência do Tribunal Superior do Trabalho. 3. Sob a égide do artigo 512 do CPC de 73, é juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição de sentença quando substituída por acórdão do Tribunal Regional ou superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio. Então, a sentença substituída por acórdão, ela, no caso, fica valendo a substituta, né, a decisão substituta. 4. Na vigência do CPC de 73, é manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de julgado proferido em agravo de instrumento que, limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não substitui o acórdão regional na forma do artigo 512 do CPC. 5. A decisão proferida pela SBDI em agravo regimental, calcada na súmula 333, substitui acórdão de turma do TST, porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório. Súmula 197, prazo. O prazo para recurso da parte que, intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença, conta-se de sua publicação. Súmula 199, bancário, pré-contratação de horas extras. 1. A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas às horas extras com adicional de, no mínimo, 50%, as quais não configuram pré-contratação se pactuadas após a admissão do bancário. 2. Em se tratando de horas pré-contratadas, opera-se a prescrição total se a ação não for ajuizada no prazo de 5 anos, a partir da data em que foram suprimidas. Então, lembrando que quando é convencionado um direito, a sua prescrição é total. Quando ele é previsto legalmente, a fonte do direito é a lei e não a convenção, então a prescrição é parcial. Súmula 200, juros de mora, incidência. Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente. Então a ordem é valor principal, correção monetária, juros de mora. Valor principal serve de base de cálculo para a correção monetária. Valor principal mais correção monetária servem de base de cálculo para juros de mora. Súmula 201, recurso ordinário em mandado de segurança. Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança, cabe recurso ordinário, no prazo de 8 dias para o Tribunal Superior do Trabalho e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade. Súmula 202, gratificação por tempo de serviço, compensação. Existindo, ao mesmo tempo, gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem direito a receber exclusivamente a que lhe seja a mais benéfica. Então, no caso, ele precisa fazer uma escolha, que é o que for mais benéfico.
Súmula 203, gratificação por tempo de serviço, natureza salarial. A gratificação por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos legais. Então, confirmada a natureza salarial. Súmula 206, FGTS, incidência sobre parcelas prescritas. A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS. Então, eu tenho direito a uma verba salarial que, naturalmente, terá repercussão no cálculo do FGTS. O FGTS tem natureza prescricional, a prescrição dele é trintenária, mas a prescrição da verba é quinquenal. Se eu perco o direito de receber aquelas verbas, né, fulminadas pela prescrição, então se estende essa perda ao meu direito de receber o FGTS que eventualmente incidiria sobre essas verbas. Súmula 211, juros de mora e correção monetária, independência do pedido inicial e do título executivo judicial. Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação. A súmula 211 está de acordo com o artigo 322, parágrafo 1º do CPC, que diz que compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Ou seja, juros de mora e correção monetária são pedidos implícitos, né? Independente de estarem expressos ao direito de quem postula. Súmula 212, despedimento, ônus da prova. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é a do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Essa súmula, então, ela é base para a questão da divisão do ônus da prova, né? Como o contrato de trabalho ele tem um caráter de continuidade, então se presume que era para ele ter continuado, né? Então, por isso que quando há dispensa, o empregador deve se cercar de ter avisado ou ter pré-avisado, de ter pago, enfim, de ter feito todos os trâmites necessários para a extinção do contrato de trabalho. Súmula 214, decisão interlocutória e recorribilidade. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão A, de Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, B, suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal, C, que acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para o Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo, excepcionado consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Então, a gente percebe que a regra é de irrecorribilidade das decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho, mas podemos dizer que é impossível, que não existe recorribilidade imediata? Não, porque há aqui 3 casos que são exceções. Que exceções são essas? São situações em que a gente vê que o prosseguimento do processo vai dificultar muito que essa decisão seja discutida futuramente, né? Então, é importante haver um momento ali de resolução do feito imediato, né? Então, se justifica a recorribilidade da decisão interlocutória, mas, no geral, a regra é que não é possível. Súmula 217, depósito recursal, credenciamento bancário, prova dispensável. O credenciamento dos bancos para o fim de recebimento do depósito recursal é fato notório, independendo da prova. Súmula 218, recurso de revista, acórdão proferido em agravo de instrumento. É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento. Se é incabível, então, automaticamente transita em julgado.
Súmula 219, honorários advocatícios, cabimento. 1. Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte concomitantemente: a. Estar assistida por sindicato da categoria profissional. B. Comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. Artigo 14, parágrafo 1º da Lei 5584 de 70. 2. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista. 3. São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego. 4. Na ação rescisória e nas lides que não derivem da relação de emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se à disciplina do Código de Processo Civil, artigos 85, 86, 87 e 90. Inciso 5. Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical, excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, CPC de 2015, artigo 85, parágrafo 2º. 6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil. A disciplina dos honorários advocatícios no processo do trabalho foi reformada pelo artigo 791-A da CLT, prevendo honorários fixados no mínimo 5% e máximo de 15% sobre o valor de que resultar da liquidação da sentença do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 1º prevê que os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria, que ao fixar os honorários, o juiz observará o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na hipótese de precedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. E, parágrafo 5º, prevê que são devidos honorários de sucumbência também na reconvenção. Então, os critérios para fixação dos honorários advocatícios jurisprudenciais, a gente observa que há uma similaridade com o artigo 50 do CPC, em seu parágrafo 2º. Então, para o advogado, os honorários constituem um direito autônomo e também o 791A traz a previsão de que, mesmo atuando em causa própria, serão devidos honorários na Justiça do Trabalho.